nós vamos falar também de um outro assunto muito importante, que é o consumo nos lares brasileiros. Nós tivemos aí, estamos acompanhando nos últimos dias as informações sobre a situação da economia brasileira, queda do dólar, aumento na bolsa, e isso acaba tendo um reflexo também na economia, no bolso do cidadão, das famílias que estão experimentando um crescimento no consumo. E nesse semestre que terminou agora, o primeiro semestre desse ano, a Associação Brasileira de Supermercados registrou um crescimento de 2,47% no consumo dos lares brasileiros. Isso aí é muito também pela queda no preço da carne, do óleo de soja, do café e de outros produtos que a gente vai falar agora com o Márcio Milan, que é vice-presidente da Associação Brasileira de Supermercados, e entender esse aumento do consumo das famílias brasileiras. Márcio Milan, bom dia, seja bem-vindo ao Manhã Bandeirantes. Oi, bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruna. Bom Satisfação dia. grande estar aqui, tratando aí desse assunto do consumo dos lares brasileiros. É uma informação bastante relevante, né? O que a gente nota, Ricardo, é que foi um crescimento contínuo e crescente ao longo desses 6 meses, né? E quando nós analisamos os principais fatores que influenciaram nesse consumo, a gente tem, por parte do consumidor, o aspecto principalmente das pessoas e dos beneficiários que recebem os benefícios do governo, a previsibilidade que ocorreu durante esses 6 meses. Quer dizer, ele pôde se programar contando com o que ele ia receber todos os meses. E outros aspectos, como, por exemplo, a própria queda da inflação e dos alimentos, tem fazido também com que isso ajude o aumento no consumo nos lares brasileiros. Outro fator também, Ricardo e Bruna, é a questão da empregabilidade, quer dizer, a diminuição do desemprego e o aumento da empregabilidade. Isso tem feito também com que as pessoas que passaram a trabalhar nesse primeiro semestre com carteira assinada e também o aumento, né, real do salário mínimo, isso tem feito com que as famílias mantenham o seu consumo em crescimento. Quando nós analisamos o mês de junho específico de 2023 com 2022, a gente teve um aumento quase de 7%, né? E isto no consumo, isso é muito positivo. Ô Márcio, agora, qual é a projeção? Vocês certamente já têm uma projeção, isso é muito importante, tivemos um aumento no consumo. E agora para o segundo semestre, qual é a projeção que vocês, da Associação Brasileira de Supermercados, fazem em relação ao consumo das famílias brasileiras? Olha, Ricardo, pergunta bastante interessante, né? Porque nós finalizamos aí o primeiro semestre, já estamos finalizando o primeiro mês do segundo semestre, e quando nós fizemos o nosso planejamento no início do ano, nós estimamos um crescimento de 2,5 de crescimento positivo, e nós já chegamos a 2,47. Quando nós analisamos o restante do ano, a gente tem exatamente o período do ano que tem o maior consumo, em função do que? Nós temos ainda Dia dos Pais, nós temos Dia das Crianças, nós temos o Black Friday, que tem um consumo muito maior, e as próprias festas de final de ano. Além da gente ter também, no segundo ano, um dia do supermercado onde serão feitas várias ofertas. Então, a tendência é que esse crescimento continua ainda crescendo até o final do ano. Agora, ô Márcio, olhando, não é, para o setor, esse aumento aí no consumo das famílias brasileiras impacta de que maneira o setor na geração de empregos, por exemplo? Quanto é que o setor vai gerar de empregos com esse aumento no consumo das famílias brasileiras? Olha, outra pergunta boa, porque isso traz ainda até mais um aquecimento na economia, né? Nós, até o primeiro semestre, quer dizer, até junho, nós abrimos cerca de quase 400 lojas, quando nós olhamos supermercados,
os hipermercados, atacarejo e também as lojas que foram transformadas. A previsão de empregabilidade agora, no segundo semestre, é algo em torno de mais de 30 mil novos colaboradores que estarão chegando aí nessas lojas novas e também para fazer frente ao final do ano. Isso é um número importante, hein, Bruna? Número relevante aí, muito importante, trazido pelo Márcio Milan. Vamos lá, Bruna. Muito, Capri. Importante também a gente conseguir falar dessa volta do consumo, né? De desemprego, de preços melhores. Acho que vai dando um ânimo, né, Márcio, aqui pra gente, para os ouvintes que nos acompanham por aqui. E muitas vezes a gente noticiando alguns programas também aqui do governo de renegociação de dívida, por exemplo, e o que mais a gente recebe é mensagem dos nossos ouvintes ali comemorando esses programas, gente que tem muita dívida e que numa dessas consegue renegociar e com isso vai comprando mais, vai comprando alimentos, vai tentando fazer ali com que o ciclo, né, natural ali aconteça. Queria falar agora, Márcio, em relação à cesta básica. Teve uma redução também importante e expressiva, né? Então, nós temos uma cesta que, no fundo, nós chamamos assim, 35 produtos de largo consumo. Então, ele é uma cesta muito mais completa. E no mês de junho, houve uma queda de 750 para 741, né? Com uma queda de 1,20. E quando a gente analisa este valor, é o menor valor alcançado em 12 meses, né? Por outro lado, nós sentimos também a necessidade, Bruna, de fazer um recorte, separando desses 35 produtos de largo consumo, trazendo os 12 produtos, vamos dizer assim, básicos, né? E aí a gente tem aí o arroz, o feijão, óleo de soja, carne, farinha, leite longa-vida, enfim, outros produtos, que também teve um recuo de 1,77, saindo de 322 para 316,29. Olha que coisa interessante. Em junho do ano passado, essa cesta custava cerca de R$ 359. Então, atingiu também o menor patamar de preço em 12 meses. Muito bom. Ô, Márcio, quais produtos... Bom, a gente falou aí, não é, de carne... Falamos de óleo de soja, falamos de café. Quais são os produtos que ainda estão num valor mais elevado e que podem aí nos próximos meses começar a sofrer uma redução nos preços, hein? Olha, nós temos ainda o caso, por exemplo, de alguns produtos que dependem muito de clima. Nós temos a batata, que ela está com um aumento, em junho aumentou 6,43. Nós temos o caso do açúcar também, que teve um aumento 1,43. Os ovos, né, que vem no aumento contínuo há mais de um ano e já teve também aumento esse ano, creme dental e alguns produtos de limpeza. Esses são os principais produtos aí que têm tendência de alta. Mas a gente não pode esquecer, Ricardo e Bruna, acho que é muito importante a gente frisar isso, porque essa é uma expectativa do consumidor. É o caso do óleo de soja, por exemplo, que em 12 meses ele acumulou uma baixa de mais de 34%. No caso da carne, né, que também é algo que sempre tem a sua influência, no caso do traseiro, por exemplo, já tem acumulado nos últimos 12 meses de mais de 9%. Então, isso tem ajudado muito o consumo, né? A manutenção do consumo e o aumento, né? Agora, por um lado, a gente cita aqui alguns alimentos com essa tendência de queda. O que deve continuar caro ainda, Márcio? Eu acho que a gente tem agora uma situação, também não é a curto prazo, principalmente as influências externas com relação principalmente aí à guerra da Ucrânia. Então, a gente tem algumas sanções recentes que foram colocadas lá, principalmente no caso dos grãos, né? Nós, de outro lado, a gente tem aqui, nós estamos em plena safra, né? Principalmente do milho e finalizando a soja, finalizando o arroz. Mas olhando um pouco mais adiante, eu acho que a gente vai enxergar ainda, em função até dessas últimas medidas que foram tomadas aí pelo governo, como foi colocado aqui, isso a tendência de uma
de uma estabilização de preço e como também uma possível queda, né? Tirando aí alguns produtos que nós já colocamos. Por exemplo, um cuidado que talvez a gente tenha que ter, é que nós ainda estamos numa entre-safra do leite. Então, isso também pode, talvez, trazer aí algum aumento pela frente, mas na sequência também já entra a safra e aí a estiagem acaba, os preços voltam à normalidade. Ô, Márcio, então quer dizer que a picanha baixou, então? A picanha abaixou, o contrafilé abaixou, o filé mignon abaixou, eu acho que agora é hora de consumir, viu? Olha, Ricardo, eu queria trazer não só, acho que o momento está bem favorável, baixou 2,40 em junho, ou seja, agora é o momento de se consumir a proteína de todas as carnes, o bovino, o próprio suíno e também o frango. Churrasco, hora do churrasquinho aí, né? Estamos Churrasco, falando olha aí, tanto, ó. né, Bruna? É o churrasquinho, agora é a hora do churrasquinho que vai fazer a alegria de muita gente. Ô, Márcio, Ô, amanhã tem Márcio, jogo da seleção. A gente estava aqui brincando que dá para fazer churrasco 7 horas da manhã, porque em algum lugar do mundo já é à noite. Com certeza, e É. alguém talvez já levante motivado aí para no café da manhã já colocar aí uma linguiça, alguma coisa para ajudar, né? Ou é colocar uma isso aí. costelinha, né? Alguma coisa que precisa de mais tempo na churrasqueira, já vai deixando enquanto o jogo tá rolando. Não, E é aí verdade. depois come para comemorar. Ô, Márcio, deixa eu mudar um pouquinho só o enfoque aqui, Márcio e Bruna. Eu queria só saber o seguinte: o Márcio Milan foi executivo do Grupo Pão de Açúcar por muitos anos, né? Por muito tempo, o Márcio trabalhou no Grupo Pão de Açúcar. E a gente tem observado agora aí, tem acompanhado as notícias da possível saída do Grupo Cassinô do Pão de Açúcar, não é, Márcio? Eles devem vender a participação deles no Pão de Açúcar. Qual é a possibilidade? Você enxerga uma possibilidade do Abílio Diniz retomar o controle acionário do Grupo Pão de Açúcar, Márcio? Olha, Ricardo e Bruno, eu acho que o mercado, de uma forma geral, ele vem se movimentando bastante, né? A gente viu no próprio grupo, né, uma mudança lá atrás na questão dos canais, né, separando os atacarejos da operação normal, e agora aí há essas notícias aí de que o próprio grupo está aí sendo colocado aí para uma absorção de alguma outra empresa. Eu acho que todos aqueles que tiverem oportunidade de entrar nesse jogo é um bom momento, né, o Ricardo e Bruna, né? Eu trabalhei lá por 44 anos, um período longo, um período em que muito próspero, né? Eu saí em 2016, faz pouco tempo, mas eu vejo que talvez seja uma oportunidade das empresas que querem continuar investindo aqui, né? Mas você chegou a conversar com o Abílio aí nos últimos dias sobre essa possibilidade? Não, não, não. Eu estou só acompanhando também as notícias e o que sai aí no mercado. Tá bom. Ô, Bruna, quem tá com a gente aí no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial, tá acompanhando aí em áudio e vídeo a nossa entrevista com o Márcio Milan. Tá vendo aí atrás do Márcio uma bicicleta. Eu vou mudar agora totalmente o assunto aqui, Márcio, porque o Márcio Milan é um grande esportista, é um maratonista, é um apaixonado um triatleta, um apaixonado por bicicleta e tem uma bicicleta atrás do Márcio aí, não é? Ô, Márcio, você teve agora no Race Across América? Pô, Ricardo, como é que você está tão atualizado em relação a isso? Me surpreende isso, viu, Bruno? Acho que foi lá, deu uma olhadinha, enfim. Não, olha, Ricardo, eu acho que foi uma das grandes aprendizados que eu tive no Grupo Pão de Açúcar, foi cuidar da saúde, do bem-estar, e o esporte a gente sabe que ele traz muitos benefícios, não só para a saúde, mas também para a disciplina, para controlar a sua alimentação. E eu segui, né, seguindo aí o caminho do professor, né, eu segui aí os conselhos e segui, não só na maratona, né, o Ricardo, eu fiz, nesse período que eu estive no Pão de Açúcar, eu fiz 49 maratonas, eu fiz 10 ultras maratonas de 100 quilômetros, 3 Ironmans, e 17 vezes, Ricardo, eu atravessei os Estados Unidos de bike, que é essa prova aí do Race Across America, que são 5.000 quilômetros,
que de oeste a leste, né? E que nós fazemos isso em 4 ciclistas em 7 dias. E também, Ricardo, eu tive a satisfação também de, nesse período, ganhar 3 vezes. Sou tricampeão da prova, o segundo no ranking mundial e também entrei no Hall da Fama nos Estados Unidos nessa prova. Então, um prazer muito grande falar e motivar as pessoas, né? Porque hoje, 74 anos que eu tenho e assim não tenho nenhuma dor, durmo bem, me alimento bem. Eu acho que é importante nós termos em mente que a atividade física ela contribui muito para a saúde, para o bem-estar e também para a longevidade, né, Ricardo? Viu só, Bruna? O Márcio já esteve no Fôlego, já foi personagem do Fôlego, além de um grande executivo da área dos supermercados, é também um exemplo, né, de atleta, um exemplo de alguém que começou a se mexer já com um pouco mais de idade, já depois dos 40 anos, e muita gente que diz, eu já tô velho para isso, não tenho mais idade para isso. O Márcio é um grande exemplo disso. Vejam o currículo do Márcio Milan aos 74 anos de idade, tendo começado depois dos 40 anos e servindo de exemplo, esbanjando saúde, vitalidade e mostrando que é possível ser um executivo, ter as suas demandas profissionais, todo mundo tem as suas, e também cumprir com a atividade física com êxito, como ele faz. Parabéns, viu, Márcio? Parabéns, ultramaratonista. Tem alguma medalha perto por aí, Márcio? Só pra gente ver por quilômetros ali. Que bacana, bacana mesmo. Não sei Olha se lá. dá para ver esta daqui, ó. Esta daqui Dá. é o troféu que mostra o mapa dos Estados Unidos e de onde a gente atravessa aí os 5.000 quilômetros, né? Que demais. Parabéns, Márcio. Parabéns mesmo. Você treina quantas vezes por semana? Eu todos os dias que eu Todos posso. os dias. Eventualmente, quando eu estou viajando, não, mas basicamente todos os dias. E, Ricardo, Qual vai ser o próximo... Oi, Márcio, pois não. Ricardo, eu só queria aproveitar e mostrar essa medalha aqui, que eu acho que ela tem um significado muito grande, que é a maratona que nós fizemos em homenagem ao João Paulo Diniz, né? Que ele foi um dos grandes incentivadores e que a gente tem o orgulho de poder ter feito essa homenagem a ele no mês de abril, né? E a nossa equipe da Rádio Bandeirantes foi lá e botou essa medalha no revezou. peito. Estivemos lá no revezamento. Botamos a medalha no peito da Maratona Abras com muito orgulho, já esperando a segunda edição em 2024. Qual vai ser o seu próximo grande desafio agora, Márcio? Já tem para 2024, até já tem data marcada. Depois a gente vai falar sobre isso. Nessa eu vou, hein, Capri? Nessa vai. Dá um spoilerzinho. Que mês vai ser, Márcio? Vai ser em abril, bem no início de abril, né? Daqui a pouco a gente vai dar os dados aí. E na USP novamente? Na USP novamente, que eu acho que ali é o local onde a gente consegue, né, levar não só o esporte, mas a educação, um lugar de onde assim, inspira, né, o estudo, enfim, acho que é muito legal lá. E você, qual vai ser o seu próximo desafio agora, Márcio? Eu quero chegar, viu, Ricardo? Eu quero ver se eu consigo chegar a ser o primeiro do ranking mundial no Race Across America, e o ano que vem vou entrar e tentar chegar, fazer a minha 18ª participação. Sensacional. O Márcio Milan já tem 18 participações e que já entrou para o Hall da Fama. É uma prova duríssima, dificílima, imagina só, né? 5.000 quilômetros, passando por muitos estados americanos. Mas é isso, né? O ser humano é feito por desafios e o Márcio Milan é um grande exemplo disso. Márcio, começamos falando aqui do aumento do consumo das famílias brasileiras, terminamos falando de esporte, mas é sempre muito bom ouvi-lo aqui. Muito obrigado por estar com a gente aqui no Manhã Bandeirantes. Um ótimo fim de semana e até a próxima, viu? Obrigado,